Sim. Tá bom? Ok. Boa noite para todos. Eu queria Boa noite. convidar o irmão Fernando aí para dirigir uma oração para nós, para que o Gris Marino começasse, vai começar o estudo. Claro. Curvemos nossa fronte em reverência ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado também, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que possamos, Senhor, realmente, os nossos ouvidos serem ungidos por Ti e os lábios do Gris Marino serem também por Ti, Senhor, para que venhamos entender a cada vírgula que Ele falar. Que possamos não só entender, mas também buscar colocar em prática. Pedimos em nome e por amor de Jesus que abençoe esse estudo. Amém. Meu cordial boa noite a todos que estão online e aqueles que não estão online. Bom dia, boa noite, dependendo do momento que você encontrar essa mensagem, né? Nós estamos dando sequência às revelações do Apocalipse e nós encerramos a última apresentação quando estávamos nesse gráfico aqui, demonstrando aqui as promessas feitas às igrejas, né? Esse é o primeiro bloco de 7 que existe dentro do Apocalipse. Assim como as profecias de Daniel, elas se repetiam em blocos. O primeiro bloco foi feito através da visão de Nabucodonosor, que ele teve aquele sonho onde ele viu uma estátua, e a estátua era dividida em metais, né? Depois ele já não teve mais esses sonhos. Daniel passou a ter esses sonhos. E Daniel, ele teve outros sonhos referentes a animais e se repetiu várias vezes, né? Nós vemos que a primeira sequência de 7 do Apocalipse é as 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, elas receberam a mensagem ao mesmo tempo. Porém, elas tinham características diferentes e por isso Deus mandou uma mensagem específica para cada uma das suas características. Essas igrejas, elas tinham várias outras igrejas também em todo o território da época em que foi escrito, mas elas foram escolhidas especificamente por ter aquelas características que se enquadrariam à mensagem que Deus pretendia e pretendeu dar ao seu povo no decorrer dos séculos que iam passando os anos, né? Então nós vemos aqui que até o ano 1844 foram dadas as profecias de tempo e não mais, nenhuma profecia de tempo seria dada depois do 1844. Então essas sequências de 7, elas devem se cumprir nesse período, né? A partir de 1844 entra a última sequência da igreja, que seria o período da última igreja. Como nós estamos dentro desse período, nós nos enquadramos nas características de Laodiceia, ok? Isso não quer dizer que no nosso período não tem as mesmas qualidades de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Filadélfia. Estão todas ao mesmo tempo funcionando, mas a característica que se destaca é as características atribuídas a Laodiceia. E nós já vimos aqui o nome da igreja, o que significa o seu nome, as características principais dessa igreja, né? A exortação, né? O conselho que Deus dá. E agora nós estamos vendo as promessas. Então, a primeira promessa dada a Éfeso é que eles iriam comer da árvore da vida. É uma promessa maravilhosa, porque a árvore da vida, ela nos dá vida eterna. No momento em que Eva e Adão pecaram, eles foram expulsos do Éden simplesmente pelo fato de não poderem comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Se eles comessem, eles viveriam eternamente em pecado. Então essa foi a providência que Deus tomou para que isso não acontecesse. Então essa promessa feita à igreja de Éfeso
é que elas deveriam voltar ao primeiro amor, que elas teriam como recompensa o fato de comer da árvore da vida. E essa promessa é para todas as igrejas. Ligando aqui, irmão. Ok? A segunda igreja, a igreja de Esmirna, recebeu a seguinte promessa. Eles que foram a igreja mais perseguidas no período, então ele representa a igreja que foi perseguida no período onde houve decretos de morte. E eles permaneceram firmes. Muitos deles selaram sua vida, morrendo na fogueira, morrendo nos anfiteatros, comidos por animais, e de várias formas. Eles permaneceram fiéis. E a promessa é que eles iriam receber a coroa da vida. Então, essa promessa também se estende a todas as outras igrejas, a todas as outras pessoas que nos períodos decorrentes vivem a experiência que Esmirna viveu. A terceira igreja é a Pérgamo. Pérgamo, ela foi a igreja que, de uma maneira geral, de uma maneira maioritária, a igreja se contaminou com o paganismo. Mas aqueles que se permaneceram fiéis, a eles foi feita a seguinte promessa: vocês vão comer o maná que está escondido, e receberão um novo nome gravado numa pedra. Então, uma promessa de grande importância para os judeus. No contexto, a pedra significava muito para eles. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, foi a igreja considerada como um aroma suave, né? Aqueles que permaneceram fiéis no período de maior descoberta, nesse caso, eles estavam totalmente no escuro e passaram a protestar contra a ordem de Roma e começaram a estudar a Bíblia, né? Eles receberam a Bíblia traduzida por alguns dos protestantes que começavam naquele momento a surgir, e foi caracterizado através de Martinho Lutero, no final do período dessa igreja. Então, o poder sobre as nações e as estrelas da manhã. Eles teriam todo o conhecimento restaurado e eles seriam colocados num ponto de destaque, assim como é a estrela da manhã. A promessa feita à igreja de Sardes são vestes brancas, porque eles receberiam a mensagem pura, né? Lutero começou esse processo e se tornou público, todo mundo ficou nesse período correndo atrás da verdade. Então, aqueles que receberam a verdade estavam recebendo as vestes brancas, a veste de pureza, o evangelho puro, novamente estava sendo restaurado. Filadélfia, a coluna do templo de Deus. Aquelas pessoas que abriram mão de sua religião, no caso da família de Ellen White, entre outros, eles foram expulsos das suas denominações, mas eles tiveram uma promessa que os deixavam satisfeitos, né? Se tornar coluna do templo de Deus, sustentadores das verdades, né? Assim era como eles se sentiam. E essa promessa veio a calhar com essa dedicação que eles fizeram, que eles tiveram. A igreja de Laodiceia é feita uma promessa também: reinar com Cristo no trono. Nós somos o sacerdócio real e vamos viver de forma extraordinária quando formos no milênio, e será no nosso período. Então, essa promessa é maravilhosa, porque a gente vai ver isso acontecer com os nossos olhos, né? Seremos transformados e então levados para o céu, e lá sentaremos em tronos para julgar os mortos e julgar também Satanás e seus anjos. Então, esse gráfico aqui mostra as características de cada igreja, mostra o significado do seu nome, a exortação de Deus para eles e as promessas. Então, nós vamos, a partir de agora, avaliar pormenorizadamente alguns detalhes dessas promessas, né? No Apocalipse, temos 7 cartas de Jesus enviadas a 7 igrejas. Elas contêm a mensagem de importância eterna, né? Porque essas promessas foram feitas para todos os cristãos a partir da fundação da igreja cristã. E elas contêm essa mensagem, então, de importância eterna, que essa
essas promessas se estendem até a eternidade, porque nós já estaremos vivendo a eternidade quando ela se cumprirá, né? São revelações solenes, mas parece que foram esquecidas. No decorrer do tempo, essas mensagens foram esquecidas, na sua grande maioria, mas Deus está aqui, novamente, através do Santo Espírito, para nos fazer lembrar dessas promessas. Paulo escreveu cartas e mais cartas. Para os Coríntios, por exemplo, foram escritas 4 cartas, mas só foram publicadas 2. Então, no período dos apóstolos, as cartas eram o meio de comunicação mais significativo, né? O Novo Testamento, em sua maior parte, são cartas apostólicas. As várias congregações da época que foram escritas essas cartas, nós vemos que ao estudar o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com cartas escritas a comunidades, né, a povos, com uma finalidade. Como cristão, aceitamos que são palavras autorizadas por Deus para a nossa época. Então, aquelas cartas que foram escritas a alguns grupos, algumas cidades, algumas igrejas em especial, elas estão na Bíblia porque elas se aplicam a nós também, né? Nós temos o entendimento de que essas cartas também se aplicam a nós. Coisas em comum entre as cartas e as 7 igrejas. Haviam outras igrejas, mas elas foram as contempladas, né? Foram as escolhidas. É evidente que Jesus tinha uma mensagem especial a ser transmitida através dessa igreja. Vamos ver a sua localização. Aqui na parte direita do nosso mapa aqui, onde está escrito o Mar Egeu, né, é a localização das igrejas. As 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, território atual da Turquia. Essa parte da direita. Eu vou aqui novamente, a Turquia. Foi revelado no Apocalipse que as 7 igrejas começam na época de João e terminam na segunda vinda de Cristo. Essas são as características principais. O comportamento dessa igreja identifica períodos da era cristã, por exemplo, né? Vamos avaliar então a primeira igreja, a igreja de Éfeso, época dos apóstolos, grande crescimento da doutrina pura. Esmirna, a segunda igreja, é a era da perseguição e do martírio, quando aconteceu aquele decreto, né, que Domiciliano ele decretou por 10 anos, durou o decreto dele, que poderiam ser confiscados os bens dos fiéis, dos cristãos, né, de Esmirna, e eles foram perseguidos e mortos. Filadélfia era do reavivamento. Essa igreja é a 6ª igreja. Ela teve esse título de era do reavivamento por ter total liberdade e acesso às verdades, né? As verdades que estavam sendo restauradas. Há 3 declarações de Jesus que aparecem a todas as igrejas e são muito importantes para todas as pessoas do nosso século. Conheço as tuas obras. Então, para todas as igrejas, ele diz isso. Olha, eu conheço as tuas obras. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele lia os corações das pessoas, né? Nós vamos ver aqui Apocalipse, ela se repete em vários versículos, né? Do capítulo 2 e do capítulo 3. Então, eu conheço as tuas obras. Jesus lia o coração das pessoas. Temos exemplos do jovem rico, do Nicodemos, entre outros. E ele lia o coração e respondia as perguntas que não tinham sido feitas, né? Isso era algo que impressionava as pessoas. A segunda característica, essa declaração é dada ao vencedor. Em todas as batalhas existem vencedores e perdedores. A nossa finalidade é nos preparar para ser vitoriosos. E se cairmos por algum motivo, o Senhor Deus está pronto para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, segundo a sua promessa. A terceira declaração é: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para cada igreja, o Espírito Santo trabalhou de uma forma diferenciada. Então, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz
especificamente para aquela igreja, no seu período correto, né, nas suas características que se destacam. O Espírito Santo tem uma mensagem direta para você nesse período em que você está vivendo. Analisando as 7 igrejas. As 7 igrejas estavam localizadas na província romana da Ásia Menor. É provável que o correio de Roma realizasse o trajeto nesta ordem de entrada das cartas, de entrega das cartas. Todas as 7 localidades, todas as 7 cidades, localizavam-se à margem da grande estrada circular que unia as cidades mais populares, mais ricas e mais influentes da província da Ásia Menor. As 7 igrejas do Apocalipse, como Pérgamo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso, essas igrejas elas tinham uma sequência no correio, né? E era a era da pureza apostólica, do Apocalipse 2, de 1 a 7, que se refere a Éfeso, ela traz as principais, como a principal cidade da província romana na Ásia, né? E não era a capital, ela não era a capital, mas era a principal cidade ali naquela província, que hoje é a Turquia, a região da Turquia. Ali é considerada a Ásia Menor, que tem a Ásia mais longa, né? Possuía um excelente porto e era um grande centro comercial, por isso que Éfeso se destacava. Além disso, tinha mais alguns detalhes. Por exemplo, Pergamino, o paganismo ali tinha grande reputação. Cultuavam-se muito Ártemis, ou Diana, a deusa da fertilidade. Seu templo era, para os contemporâneos, uma das 7 maravilhas do mundo. Era semelhante ao Coliseu, ao templo dedicado a Zeus, né? Era um prédio extraordinário. Ártemis, ou Diana, era também considerada a deusa do céu. Então, em alguns textos, principalmente em Jeremias ele se refere muito a essa divindade aí, que o povo de Deus, na sua época, já cultuava. E isso era motivo de apostasia. E por isso Deus repreendeu e mandou o povo para o cativeiro. Foi um dos motivos pelos quais o povo foi preso no exílio de Babilônia. Então, a deusa Diana, ela também aparece no período de Paulo. Como eu já tinha explicado para vocês, os romanos eles mudam o nome das divindades. Então, Ártemis, ou Artemis, era o nome dela quando ela era da nação grega. Como ele mudou de nome, mudou para Diana, né? Só para justificar a mudança por ter mudado de império. Então, a igreja cristã ali foi fundada por um casal de leigos, Áquila e Priscila. Paulo e Apolo também contribuíram. Então, no início do ministério de Paulo, ele foi para aquela cidade próspera e ali ele teve problemas com o latoeiro. Não sei se vocês recordam a história dele ali. Mas Alexandre, o latoeiro, que ele fazia os santinhos, né? Esses ídolos de metal. Ele fazia esses ídolos de metal e vendia. E quando Paulo foi lá, e o seu ministério teve um grande impacto na cidade, muitos dos devotos de Diana, eles lançaram fora os seus santinhos e se converteram ao cristianismo. E isso gerou problemas. Então, Alexandre, o latoeiro, perseguiu a Paulo até que ele teve que sair da cidade por causa disso. Mas quando ele encontrou Áquila e Priscila, um casal de leigos, esse casal estava fugindo também do decreto de um dos imperadores que tinha cassado a cidadania romana, e eles estavam então fugindo, foram expulsos da sua terra natal, e agora estavam ali naquela cidade, se estabeleceram ali, e contribuíram na fundação daquela igreja. Paulo também teve o contato ali com Apolo, que era um jovem pregador, muito dinâmico, e as pessoas gostavam mais de Apolo do que de Paulo na pregação. E por isso surgiu aquela controvérsia, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo.
E Paulo, então, exaltou o fato do evangelho eterno e não das pessoas. Ele diz, não importa se vocês são de Paulo ou de Apolo, o importante é que o evangelho seja pregado. E isso nos traz à luz uma coisa. Nem sempre na igreja nós vamos ter toda paz, toda tranquilidade, né? Pode ser que haja algum atrito por preferências, mas o importante é que o evangelho seja pregado. O contexto de Éfeso é que ele estava no primeiro século, né? A época dos apóstolos, então João ficou ali por muito tempo, até a sua morte, porque ele foi exilado bem nas proximidades de Éfeso, e quando ele voltou do exílio, ele já encontrou a igreja ali aguardando, e ele se estabilizou ali mesmo, nas proximidades da ilha onde ele estava como prisioneiro político. O evangelho era puro, principalmente pela presença dos apóstolos, né? Tempos de grande crescimento da pregação. Foi a base ali naquela cidade, por ser uma cidade portuária, ela se destacou em enviar os seus mensageiros, né? Então, muitos mensageiros saíram dali por ser uma cidade portuária. Segundo o historiador Gibson, os cristãos chegavam a uns 6 milhões na quantidade. Então, o evangelho progrediu muito naquele período, né? Agora ela destaca os nicolaítas, né? Quem eram os nicolaítas? Segundo Irineu, os nicolaítas diziam-se cristãos, mas consideravam não ser pecado o adultério e eram idólatras. Para eles, Jesus libertava-os da desobediência de alguns mandamentos. Eles, na essência da mensagem deles, eles acreditavam que era impossível que Jesus fosse um ser humano comum, porque como ser humano ninguém consegue ficar sem pecar. Então, com o sacrifício de Cristo, eles julgavam que estavam livres para cometer qualquer pecado. O importante era que espiritualmente eles estivessem, né, em comunhão com a mensagem. E isso não foi aprovado pela igreja de Éfeso, e o próprio Deus também declara que odeia os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolau foi um dos 7 diáconos que fundou essa seita. Ele se desviou. Ele era um prosélito, tinha se convertido ao cristianismo no período do Pentecostes, mas ele não se manteve firme na verdade. Ele se desviou e acabou fundando esta seita, né? A seita dos nicolaítas. Leva esse nome em homenagem a Nicolau, que foi o seu fundador. Éfeso recebe elogios. Vamos ver. Reprovação, no versículo 4, e recompensa no versículo 7. Porque ela recebeu elogios? Porque ela não aceitou a ação dos nicolaítas nem de outros falsos cristãos, né? Outros falsos profetas. A reprovação é porque ela abandonou o seu primeiro amor. E na admoestação é pedido que eles voltem ao primeiro amor, né? Mas a recompensa nós já vimos, né? A recompensa é que eles irão comer do fruto da árvore da vida. Esmirna, segundo a igreja, era da perseguição e martírio, né? A cidade de Esmirna localizava-se ao norte de Éfeso, numa bela enseada ao mar Egeu. Esmirna possuía um único mercado público em 3 andares. O comércio ali sobrepujou de Éfeso. Então, Esmirna não tinha um porto como Éfeso, porém ela tinha um comércio muito bem desenvolvido, né? Ali eles tinham um perfume especial que chamava a atenção de toda a sociedade na época, né? Então o comércio ali era muito grande e sobrepujou, então, como diz aqui o texto, né, a cidade de Éfeso. Como o nome de Esmir, a cidade de Esmirna sobrevive ainda hoje, sendo a 3ª maior cidade da Turquia. Então, quem quiser ir lá, ainda existe Esmirna, mas com o nome mais reduzido, né? Izmir. E fica ali na Turquia. Então, é um bom ponto turístico para quem quiser fazer uma turnê cristã, religiosa, né? O Império Romano ali desencadeou
horrendas perseguições contra os cristãos. Provavelmente pelo comércio e pela injustiça que era feita ali. Os cristãos não aceitaram isso e foram perseguidos, né? Então, eles representam o período da perseguição. No contexto de Esmirna, representava a igreja desde o ano 100 ao ano 313, período das perseguições do Império Romano aos cristãos. Cristãos eram decapitados, queimados vivos, entregues às feras. O período terminou com o Edito de Milão, assinalado por Constantino no ano 313. O elogio à igreja de Esmirna. Eles mantiveram firme a sua fé, né? Frente à ameaça de morte. Ele disse: eu conheço a tua tribulação. Tu pensas que é pobre, mas tu és rico, né? O verso, então, enche de elogios essa igreja que manteve a fé verdadeira a ponto de dar a sua vida. Qual a reprovação? Jesus conhecia tudo a respeito das reprovações presentes e futuras dos crentes de Esmirna. Muitos deles iriam se desviar por medo de morrer, né? Muitos negaram sua fé. Essa é a triste verdade de alguns dos que viveram no período de Esmirna e naquela cidade. Os cristãos de Esmirna não receberam nenhuma reprovação, apenas elogios e promessas de recompensa. Recompensa: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, porque eles estavam dando a sua vida, morrendo por causa da sua fé. Então a promessa era de que eles teriam uma nova vida e nunca mais iriam morrer novamente, né? Jesus é especialista em ressurreição e vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma promessa maravilhosa. As promessas oferecidas aos cristãos da época, representada por Esmirna, também podem ser nossas. Mas para isso precisamos ser fiel até, se preciso, até a morte, né? Vamos ver a próxima igreja, a igreja de Pérgamo. Era a era do compromisso. Situada no espigão de uma elevada montanha, no 3º século antes de Cristo, era a capital do reino de Pérgamo e era um centro cultural. Ali em Pérgamo foi conhecida a maior biblioteca, né, que já existiu na era que se despontava, né, no início dos séculos do cristianismo. A sua biblioteca era composta de 200.000 rolos. O pergaminho foi desenvolvido em Pérgamo. Eis o motivo do nome pergaminho, né? Pois Ptolomeu V, rei do Egito, havia proibido a exportação do papiro. Então a cultura estava despontando, a escrita estava sendo exercida constantemente, e o único material que era usado era o papiro. E o papiro era importado diretamente do Egito. Então aqui o faraó Ptolomeu, ele negou, né, proibiu a exportação. E dessa forma tiveram que desenvolver outra forma de escrita. E Pérgamo então se destacou por desenvolver o pergaminho, né? O que se tornou um grande avanço para a época da escrita, né? O contexto: vivia sobre o século IV e V e a primeira metade do século VI, período em que Satanás procurou corromper o cristianismo através de compromisso com o Estado, época em que o paganismo foi introduzido fortemente na igreja cristã. E o elogio e a reprovação, né? Começava o teu nome e não negasse a minha fé. Conservas o meu nome e não negasse a minha fé. Jesus expressa seu contentamento que, apesar do ambiente ímpio, a igreja não negou sua fé. A reprovação: tens aí que sustentam a doutrina de Balaão e sustenta a doutrina dos Nicolaítas. Aqui, os Nicolaítas conseguiram penetrar, porque não tinham os apóstolos. Portanto, arrepende-te. E dessa forma, então, Pérgamo recebeu a reprovação.
ela recebeu um elogio, mas recebeu algumas reprovações também. Antes de dar sequência na explanação das igrejas, vamos apresentar para vocês um mapa geográfico para que vocês possam se localizar geograficamente na atualidade. E existe até algumas igrejas que ainda, algumas cidades daquela que ainda existem, com um nome um pouquinho diferente, mas existe no mapa. Veja só, esse destaque em vermelho aqui é a ilha de Patmos. E essa localização das igrejas estava na Ásia Menor, né? Está aqui, estas 7 igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, território atual da Turquia. Então, nessa parte de direita aí, vocês podem observar. Eu vou mostrar para vocês um outro mapa, que representa a mesma região, e mostrando aqui o trajeto que o correio fez para distribuir as cartas da maneira da sequência que está também na Bíblia. Veja só o trajeto do correio de Roma. A primeira igreja, Éfeso, está nas proximidades da ilha de Patmos. Então, foi ali que João se estabeleceu. Depois o correio subia para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e encerrava em Laodiceia. Então, agora vamos dar a sequência. A última reprovação, a Pérgamo, diz que, embora Antipas merecesse elogios, outros crentes de Pérgamo não podiam ser exaltados. Balaão é apresentado aqui como uma metáfora do histórico Balaão e seus conselhos a Baraque, né? Balaão, ele promoveu na fronteira que Israel estava para entrar na nova Canaã, ele promoveu ali a prostituição e muitos do povo de Deus se prostituiu ali. Então essa foi a essência da mensagem de Balaão. E isso estava acontecendo ali na igreja de Pérgamo. Ainda continuando a reprovação, menciona também os nicolaítas. Aqui em Pérgamo também eram notados por sua prática pecaminosa e o abandono da lei de Deus. Em Pérgamo era promovido banquetes sociais e realizado em templos pagãos de Corinto e certamente de Pérgamo também. O que perturbou Jesus em Pérgamo foi a pervertida espécie de cristianismo que eles permitiram adentrar ali. Os nicolaítas, como nós já mencionamos em outro momento, eles eram seguidores da seita fundada por Nicolau, aquele que foi um diácono cheio do Espírito Santo. Ele se converteu, era um prosélito, se converteu do paganismo, mas infelizmente Nicolau voltou às práticas anteriores, né, da sua conversão. Então ele acabou fundando essa seita que acreditavam eles que Cristo pregou os pecados na cruz. Então, o que eles fizessem em seu corpo não teria problema nenhum. Essa é a tônica da mensagem dos nicolaítas. Foi feita também uma recompensa a Pérgamo. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, com um novo nome. No verso 17. Se formos contrários à doutrina de Balaão e dos nicolaítas, teremos também tempo para o maná, né? E Jesus é o próprio maná. Essa é a parte mais impressionante. Jesus promove um novo nome escrito em uma pedrinha branca. Ele próprio vai receber um novo nome. Isso é interessante. Agora, a próxima igreja, Tiatira. Era da apostasia. Nesse período, especificamente, a partir de 538, e se estende, então, até 1517, a cidade estava localizada junto a uma importante rodovia. Em Tiatira, havia plantas que provinham uma tinta avermelhada, conhecida como púrpura. Tiatira era também um importante ponto comercial. No passado, o corante para tintura era caríssimo. E Tiatira tinha esse privilégio, né, de ter essa planta que produzia esse corante. E eles, então, eram bem, socialmente falando, ricos por causa dessa posse, né? E Tiatira, então, ficava ali próximo de Pérgamo. O contexto. Vamos ver o contexto de Tiatira. Ela representa o período do século VI, ou seja, 538,
ao século XVI, né, 1517. É a Idade Média. Essa foi o período da mais intensa corrupção religiosa. As igrejas se paganizaram e as tradições foram colocadas no lugar da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus foi suprimida, né? A população não tinha a liberdade de receber ou de ler a palavra de Deus ali. Eles negavam a palavra de Deus para a população, só o clero que tinha acesso. Ela recebeu um elogio: conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança. Verso 19. Cristo saudou os cristãos de Tiatira em virtude de suas obras, que eram maiores do que os primeiros, e por seu amor também. Entre os fiéis de Tiatira estavam os valdenses e muitos outros protestantes que selaram sua vida por não negar essa fé. Eles foram perseguidos, os valdenses principalmente foram mortos nas cavernas pelas perseguições papais daquela época. Então, aqueles que mantiveram a fidelidade receberam este elogio. Vamos ver a reprovação que eles receberam. De uma forma geral, na grande maioria, a igreja se corrompeu. E é retratado dessa forma aqui. A reprovação, que essa mulher, Jezabel, se referindo à mulher corrupta, ela não somente ensina e ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A prática da imoralidade e o comer de alimentos oferecidos a ídolos eram o mesmo compromisso pagão advogado por Jezabel, Balaão e os nicolaítas. Então, ali naquela igreja tinha muitas coisas de negativo, né? Já tinha a filosofia de Balaão, dos nicolaítas, e agora acrescentou também a prostituição através da representação de Jezabel. Então, Tiatira desagradou muito a Deus nesse aspecto. Recompensa. A estrela da manhã prometida por Cristo, Ele próprio, né? Ele é a estrela da manhã. A todo aquele que se recusa a pactuar com o pecado, Deus oferece o poder e glória. Maravilha, né? O maravilhoso Jesus, a estrela da manhã, promete vitória aos que ouvirem. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas. Era da Reforma, a igreja de Sardes. Então, a partir de 1517, Martinho Lutero encabeçou uma reforma que já estava encaminhada. Porém, a atitude de Martinho Lutero ali naquela igreja de Wittenberg foi fundamental para expor o protestantismo de maneira aberta, né? Sardes, então, ela teve o privilégio de representar essa igreja. Vamos ver, o texto está no Apocalipse 3, de 1 a 6. Vamos ler a parte resumida. Sardes considerava-se inexpugnável, pois estava sobre uma elevada montanha. Creso, da Lídia, foi um rei famoso por sua riqueza. Escolheu a antiguidade de Sardes como capital do seu reino. As primeiras moedas foram cunhadas em Sardes, ou seja, era ali que tinha a Casa da Moeda, né? A Casa da Moeda de Roma, do Império, era ali. Foi ali que foi cunhada as primeiras moedas, né? Quando Jesus pegou uma delas e mostrou para os discípulos. De um lado estava cunhado César, né? E ele disse: então dai a César o que é de César, né? Aquela famosa frase. No contexto de Sardes, vamos ver qual era o contexto dessa cidade, dessa igreja. Corresponde ao período da igreja no século XVI, como já mencionamos, e a primeira metade do século XVIII, ou seja, 1798. A verdade bíblica começou a abrir caminho por meio dos reformadores. Apesar da negação do clero, do Papa, naquele período,
depois do protesto de Martinho Lutero, começou a florear muitos reformadores. E com o advento do terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755, todo mundo ficou desesperado, pensando que era o fim do mundo, e começaram então a estudar a Bíblia, as profecias, mesmo contra a vontade de Roma. Então, aquele protesto de Martinho Lutero foi o embrião da reforma de uma forma mais atuante, aceita pela população. E também o iluminismo estava em paralelo com a reforma. Agora vamos ver o elogio que receberam. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, verso 4. Então, essas pessoas que, ao receberem a mensagem de Lutero, eles tiveram claramente o direito à escolha, porque ficou claro para eles as barbaridades que estavam sendo cometidas pela igreja. E tiveram, então, a oportunidade de escolher a fidelidade ou não. Aqueles que escolheram receberam essa promessa. Mas receberam também uma reprovação, parte deles. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Sardes repousa sobre os seus saudosismo, ou seja, pela espiritualidade passada. Então ela se firmava, a igreja de Sardes se firmava nos pioneiros da reforma, os valdenses, entre outros, e os grandes reformadores, alguns que foram mortos na fogueira. Então, mediante a fé deles, é que eles se sustentavam. Porém, isso não agradava a Deus, né? Os seus membros fundadores haviam sido grandes evangelistas. Uma recompensa foi prometida. Jesus estava dizendo: se você acordar e retornar à vitalidade religiosa que já possuiu, não apagarei o seu nome do livro da vida. Então, isso foi uma promessa maravilhosa. Jesus estava deixando claro que, se os cristãos de Sardes não despertassem, o Senhor teria que apagar o seu nome do livro da vida. Então, em contrapartida, era uma promessa, mas um alerta também, né? Vamos ver a sexta igreja. Filadélfia era do reavivamento. Situada entre dois vales férteis, um dos vales oferecia um portão natural como entrada para a cidade de portas abertas, como era conhecida. Filadélfia, de tempos em tempos, era sacudida por terremotos. Filadélfia significa amor fraternal, por isso que o significado dela é amor. O texto referente à igreja de Filadélfia está no capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 7 ao versículo 13. Vamos avaliar o contexto da igreja de Filadélfia e da cidade de Filadélfia. É a última parte do século e a primeira do século XIX. Então, a última parte do século XVIII, que seria 1798, até a primeira parte do século XIX, que é 1844. É o período determinado no contexto para essa igreja. O nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Então, foi nesse período que houve toda a liberdade com a prisão do Papa, foi liberado a construção e o estabelecimento de sociedades bíblicas em todo o mundo. Foi o período, então, que a Bíblia começou a ser traduzida e publicada. E, desde então, é o livro mais vendido em todo o mundo. Surgem o maior revelamento da história, o início do estudo de Daniel e Apocalipse. Então, a compreensão das profecias foi aumentada de tal forma que Guilherme Miller, que estava no período desta igreja, foi ele quem promoveu o reavivamento, né, e o chamamento para todo o povo de Deus com relação à profecia de tempo de 2.300 tardes e manhã. O elogio que ela recebeu. Essa igreja tem pouca força, entretanto guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Verso 8. E esses, como aos crentes de Esmirna, Jesus não enviou nenhuma reprovação. Mencionou apenas que tinham pouca força. Cristo instrui os crentes de Filadélfia a suportar pacientemente as provas. Ele é o eterno, Jesus é o eterno guardador
das chaves e possuidor da autoridade transcendente. Então, a igreja chamada de Portas Abertas tem Jesus como portador da chave. Filadélfia, recompensa, é o significado. Eu farei colunas do templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, ou seja, Jesus terá um novo nome também. Assim como os cristãos de Filadélfia, que teriam o seu nome gravado nas colunas, né, de sustentação. Vamos avaliar a sétima igreja. É uma igreja que, no contexto geral, é a nossa atual. Apocalipse 3, de 14 a 22. Laodiceia constitui-se na cidade paraíso dos homens de negócios. Era muitíssimo rica, orgulhava-se desse fato. No ano 60 depois de Cristo, Laodiceia foi arrasada por um terremoto, mas tinha tantas condições financeiras que recusou o auxílio de Roma. A cidade foi reconstruída por seus próprios recursos. Sua grande riqueza provinha do comércio e atividades bancárias. A lã preta de Laodiceia era usada para confeccionar cobertores e roupas de luxo. Laodiceia era notável por sua escola de medicina e por um colírio fabricado com ingredientes locais. Havia um arqueduto que conduzia água de uma fonte de água quente e chegava à cidade, né, morna ainda. Não era própria para beber, mas apropriada para o banho. Então, Laodiceia era muito rica e por isso que ela se compara à nossa igreja atual, né? Nós acreditamos ter toda a verdade e alguns, infelizmente, se acham os melhores, né? Elogio, não há nenhum elogio. Então, Deus não se agrada muito da nossa atitude. Nem és frio, nem és quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia compartilha seu orgulho e autossuficiência, mas sem razão. Jesus enviou, então, reprovação particularmente e severa. No versículo 18, ele dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e não da riqueza, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, fazendo uma comparação, né? Ouro da fonte da verdadeira riqueza de Cristo. Roupa branca da justiça de Cristo, não as pretas do orgulho de Laodiceia. Colírio do Espírito Santo e não o colírio de Laodiceia. A recompensa, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Apesar da triste condição de Laodiceia, Deus continua a amá-la. Não tolera seus erros, mas lhe dirige um conselho, mais comovedores e, inclusive, faz o mais terno oferecimento. Esse é o final desta mensagem. Essa mensagem de Apocalipse diz que Jesus vai voltar. A próxima mensagem que nós estaremos analisando é sobre a volta de Jesus. Vamos encerrar então com uma oração. Pai de amor que estás nos céus, nós estamos agradecidos porque o Senhor esteve conosco também, dirigindo esta palavra de forma que podemos somar conhecimento sobre essas igrejas. Sabemos que esta foi uma das formas que o Senhor encontrou para que a sua mensagem chegasse até nós. Nós pedimos que o Senhor continue conosco nesta jornada, rumo à Nova Jerusalém, para que possamos aceitar a tua direção em nossa vida, a sua transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós, e assim possamos ser úteis, levando a tua mensagem às pessoas que não te conhecem. Teu nome seja agradecido e louvado, é o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus.
Sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.